Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru com sistema do cientista louco. Capítulo 201. Meu nome é Uchiha Mikoto. Tenho 15 anos e venho do clã Uchiha da vila de Konoha na Terra do Fogo. Embora eu seja uma garota, já sou uma Chunin, e não qualquer Chunin, mas uma que possui o Sharingan. O Sharingan é o Kekkei Genkai exclusivo do clã Uchiha. Ser um Chunin significa ser um ninja capaz de se defender no campo de batalha. Claro, esses detalhes não são os mais importantes. O que realmente importa é como eu despertei meu Sharingan. Há rumores generalizados de que o Sharingan do clã Uchiha é amaldiçoado e que seu despertar requer passar por intensa dor emocional e lágrimas. Mas esse não foi o meu caso. Lembro-me de despertar meus olhos pela primeira vez aos 11 anos de idade, quando conheci Orochimaru-sama. Naquela noite, ele me deu uma poção especial. Seguindo o conselho do meu pai e do chefe do clã, eu aceitei. Depois de um período de dor lancinante, pensei que ficaria cego, mas em vez disso, minha visão ficou mais nítida e meus olhos despertaram. E ao longo dos anos, nunca senti nenhum efeito colateral negativo. Eu era ingênuo naquela época, não tinha consciência do significado da poção ou do porquê Orochimaru-sama me daria um item tão precioso. Eu simplesmente achava que Orochimaru-sama seria incrivelmente poderoso se ele conseguisse despertar o Sharingan em um Uchiha sem o trauma habitual. Até meu pai, um homem orgulhoso e estoico, só tinha elogios para ele. Mas à medida que fui crescendo, comecei a entender muitas coisas, e meu respeito por Orochimaru-sama só aumentou. Ele não é apenas um gênio no desenvolvimento de ferramentas ninja e na condução de pesquisas inovadoras, mas sua força é quase inacreditável. Graças às suas inúmeras contribuições, nossa vila repeliu os ataques da Vila da Areia e derrotou Anzo, o líder da Vila da Chuva, ganhando uma reputação formidável no mundo ninja. Todos na vila reverenciavam Orochimaru-sama como um herói, inclusive eu. E o que eu não esperava era que minha primeira missão no campo de batalha seria sob seu comando. Parecia um sonho que se tornou realidade. Em batalha, Orochimaru-sama não era apenas experiente, mas surpreendentemente atencioso com novatos como eu. Suas palavras eram muitas vezes frias e distantes, mas quando o perigo se aproximava, ele sempre era o primeiro a nos proteger. Estar perto de Orochimaru-sama trouxe uma sensação de segurança que eu nunca havia sentido antes. Se eu tivesse que escolher um futuro parceiro, eu gostaria de alguém como ele, um shinobi poderoso e inabalável. Pensando nisso, não pude deixar de sorrir suavemente enquanto o vento passava por mim. Olhei para a enorme serpente com padrão roxo abaixo de mim e falei: Senhor Manda, realmente vamos deixar Orochimaru-sama para trás desse jeito? Sim, Lord Manda. Orochimaru-sama é forte, mas ele está enfrentando o terceiro Kazekage. Outro Chunin acrescentou nervosamente. E o número de inimigos? Receio que... Os olhos de Manda se estreitaram, sua expressão se transformando em um sorriso irônico. Ah, o que você está pensando em voltar e segurá-lo? Está segurando ele? Todos congelaram por um momento. Ao enfrentar um oponente de nível Kage, Jin como eles ou mesmo os Nin com eles não seriam nada mais do que responsabilidades. Chega de papo furado. Vou deixar você aqui. Quando estivermos longe o suficiente daquele cara, o contrato de invocação terminará. Preciso retornar e lidar com qualquer perseguidor. Obrigado por sua ajuda, Lord Manda. Bum, bum, bum. A batalha ocorreu na arena improvisada que Orochimaru criou usando a liberação de terra. Barulhos estrondosos ecoaram quando os dois se chocaram. Lançamento de imã, chuvisco de areia de ferro, zumbido. Projéteis semelhantes a martelos e pontas de ferro pairavam no ar, girando como peões enquanto perseguiam Orochimaru implacavelmente. Ele saltou e girou graciosamente, desviando por pouco de cada golpe. Para um estranho, seus movimentos pareciam caóticos, mas havia um método em sua evasão. Fumaça e destroços enchiam a arena, agora coberta de crateras e corpos de shinobi da areia. A cena lembrava um campo de batalha que já havia testemunhado inúmeras escaramuças. As mãos do terceiro Kazekage se moviam fluidamente, areia de ferro escorria de suas mangas enquanto ele monitorava cada movimento de Orochimaru com foco de falcão. Esse cara... Orochimaru sorriu no meio do salto e em um instante sua forma desapareceu de vista. Foto. Ele reapareceu atrás do Kazekage, com as mãos formando um selo enquanto seu chakra aumentava, queimando como uma chama selvagem. Vamos ver como você lida com isso. Jutsu de invocação. Formação das 10.000 cobras. Sibilo, Sibilo. Uma torrente de serpentes irrompeu das mangas de Orochimaru, suas línguas se agitando enquanto se contorciam e se expandiam. Em instantes, o pequeno fluxo de cobras se multiplicou, uma se tornando duas, duas se tornando quatro, quatro se tornando 8 e assim por diante. Em segundos, um oceano de cobras invadiu o campo de batalha. Impressionante! Diante da onda que se aproximava, o terceiro Kazekage não hesitou. Ele manipulou a areia de ferro, cortando a massa de serpentes com precisão mortal. Corte, corte! Os espinhos de ferro destruíram inúmeras cobras, espalhando pedaços por todo lugar. Que tipo de batalha é essa? Isso é assustador. Orochimaru pode realmente levar o Sr. Kazekage tão longe? Os shinobi da areia que não conseguiram acompanhar a fuga de Manda ficaram no perímetro, observando o duelo à distância. Eles queriam pular e ajudar, mas esse nível de combate estava além deles. Entrar não faria nada além de atrapalhar seu próprio líder. Na arena, Orochimaru aproveitou o momento enquanto o terceiro Kazekage estava ocupado com as serpentes.
Ele estendeu sua mão direita, e o espaço ondulou enquanto a espada Kusanagi, brilhando com uma luz prateada, se materializou em sua mão. Contra um oponente como Kazekage, Orochimaru teve que jogar todas as suas cartas. O Kazekage não era um inimigo a ser encarado levianamente, ele estava muito acima dos shinobi comuns. Então Orochimaru não tinha intenção de se conter. Os olhos do Kazekage se estreitaram quando Orochimaru desapareceu novamente. A lembrança da serpente se aglomerando em sua direção estava fresca em sua mente, mas agora a velocidade de Orochimaru o lembrava de alguém. Parecia assustadoramente semelhante às histórias do segundo Hokage, conhecido como o mais rápido do mundo ninja. Mas não havia tempo para pensar nisso. Ele se levantou do chão com um movimento rápido, desviando do golpe de Orochimaru e se impulsionando no ar. Enormes asas negras se formaram atrás dele, brilhando com um brilho de ferro. Liberação de imã, asa de areia de ferro. As asas bateram uma vez, elevando o Kazekage mais alto no céu. Vendo seu oponente voar no ar, Orochimaru parou, os olhos brilhando de excitação. Voar? Essa sim é uma habilidade que vale a pena ter. Orochimaru, admito que você é forte, mas isso é o máximo que você pode fazer. Enquanto o Kazekage falava, os martelos e espinhos de areia de ferro se fundiram, caindo como uma tempestade de cima e se dividindo em incontáveis fragmentos conforme desciam. Lançamento de imã, mundo de areia de ferro. Capítulo 202. As asas do terceiro Kazekage, feitas de areia de ferro preta, o mantinham pairando com autoridade no céu. Ele ficou surpreso que Orochimaru possuía a velocidade lendária do segundo Hokage e agora entendia por que seus subordinados haviam caído tão rapidamente. Até ele teve dificuldade para acompanhar movimentos tão rápidos. Armado com esse conhecimento, ele não tinha intenção de enfrentar Orochimaru em combate direto. Ele pretendia usar sua vantagem aérea para derrubá-lo. O método do mundo da areia de ferro, sua técnica ofensiva mais poderosa, era densa e de alcance limitado. A areia de ferro formou uma vasta teia em expansão, fechando-se sobre Orochimaru como uma rede. Descendo de cima foi um ataque avassalador. Vendo o ataque, os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso malicioso. Bum, bum, bum. Incontáveis tentáculos de ferro negro perfuravam o chão ao redor de Orochimaru, implacáveis e implacáveis. A força bruta causou tremores na arena, destruindo o chão e levantando nuvens de poeira que obscureceram a visão. Acabou? Provavelmente. Ninguém sobreviveu àquele movimento do Kazekage-sama antes. Espere, tem alguma coisa errada. Kazekage-sama, cuidado. Os ninjas da areia ao redor da arena gritaram em alarme quando uma kunai, brilhando ameaçadoramente, disparou da nuvem de poeira. Sua trajetória era afiada e precisa, indo direto para o rosto do terceiro Kazekage. Mas ele não vacilou. Zumbido. Uma força magnética invisível ondulou para fora, parando a kunai a apenas 2 metros do Kazekage, como se uma parede invisível a tivesse bloqueado. HMPH, que tentativa fraca. O terceiro Kazekage zombou. Com seu domínio sobre o magnetismo, ataques baseados em metal eram inúteis contra ele. Até mesmo a espada Kusanagi de Orochimaru foi ineficaz. Mas no momento seguinte, uma figura se materializou exatamente onde a kunai havia parado. Os olhos do terceiro Kazekage se aguçaram enquanto ele olhava instintivamente para o recém-chegado. Seu olhar encontrou um par de olhos escarlates, marcados por 3 tomoe pretos conectados por um padrão intrincado. Esses olhos. Não, a compreensão chegou tarde demais. Ele tentou fechar os olhos, mas uma onda de tontura desorientadora surgiu dentro dele. O campo magnético que ele controlava entrou em colapso instantaneamente, e seu corpo começou a despencar do céu. Enquanto ele caía, um único pensamento ecoou em sua mente. Orochimaru, tem o Sharingan? Como isso pode ser possível? O terceiro Kazekage estava familiarizado com o Sharingan e havia revisado o perfil de Orochimaru extensivamente. Em nenhum relato foi mencionado Orochimaru empunhando o Sharingan. E no entanto, ali estava ele, encarando olhos mais poderosos do que qualquer Uchiha que ele já havia enfrentado. Impossível. Enquanto sua mente corria, um flash prateado chamou sua atenção. Uma espada longa, a Kusanagi, o perfurou no ar, acertando em cheio. Senhor Kazekage. Kazekage-sama. Os ninjas da areia gritaram, atordoados, enquanto a realidade diante deles se consolidava. Eles não conseguiam compreender o que tinha acabado de acontecer. Orochimaru não hesitou. Ele seguiu com uma rápida sequência de movimentos, aparecendo ao lado do Kazekage em queda. O punho da espada Kusanagi, ainda cravado no peito do Kazekage, trazia a marca do deus do trovão voador. Adeus. A voz fria de Orochimaru foi a última coisa que o Kazekage ouviu antes que uma última explosão de sangue subisse ao ar. Estrondo. Ambas as figuras caíram no chão, mas apenas uma se levantou novamente. Orochimaru ficou de pé, enquanto o terceiro Kazekage jazia sem vida, seu corpo imóvel. Por que o terceiro Kazekage estava confiante em ir atrás de Orochimaru? Primeiro foi sua própria força formidável. Segundo, eram as informações que ele tinha sobre Orochimaru. Informação é vital em uma batalha entre shinobi de alto nível. Foi a mesma razão pela qual Jiraiya estava em desvantagem ao enfrentar Pain na história original. Se Jiraiya soubesse dos segredos de Pain, o resultado poderia ter sido diferente. Ele pode não ter vencido, mas não teria morrido tão decisivamente. O terceiro Kazekage acreditava ter informações suficientes sobre Orochimaru, sua velocidade, seu uso de invocar cobras. Nada disso o preocupava, suas próprias habilidades poderiam combatê-los facilmente.
Mesmo quando Orochimaru revelou a técnica do deus voador do trovão, o Kazekage se adaptou rapidamente, usando seu magnetismo para controlar as kunai e impedi-las de se aproximarem. Isso neutralizou a maioria das opções de teletransporte de Orochimaru, reforçando sua confiança. Mas ele não havia calculado um detalhe crucial. Orochimaru possuía o Sharingan, e não qualquer Sharingan, mas o Mangekyou. Essa reviravolta estava além de sua compreensão. Como Orochimaru poderia ter um Sharingan, muito menos um tão poderoso quanto esse? Mesmo em seus momentos finais, ele não conseguiu encontrar a resposta. Para Orochimaru, a liberação de imã do Kazekage foi um desafio significativo. Sem usar o Sharingan, ou sua liberação de madeira, derrotar o Kazekage teria sido extremamente difícil. Sua espada Kusanagi e kunai ficaram inúteis, e o Kazekage já havia identificado e neutralizado sua cobra de reconhecimento, eliminando a chance de um ataque furtivo. No final das contas, a única opção viável de Orochimaru era usar o Mangekyou Sharingan em combinação com a técnica do deus voador do trovão. Ele usou o Mangekyou para passar pelas brechas do método do mundo de areia e ferro, teletransportou-se para o Kazekage e olhou nos olhos dele para ativar um genjutsu. Embora seu poder ocular não estivesse no mesmo nível do de Madara Uchiha, o Kazekage não era tão resistente a genjutsu quanto o quarto Raikage. Pego de surpresa, o Kazekage foi vítima da ilusão. Em batalhas como essas, até o menor lapso pode ser fatal. Os ninjas da areia ao redor olharam em choque para seu líder caído, incapazes de compreender o que tinha acabado de acontecer. A luta terminou tão abruptamente e a uma distância tão grande que eles nem sequer viram os olhos de Orochimaru. Eles não conseguiam entender como Kazekage havia sido derrotado tão repentinamente. Por que seu guerreiro mais forte caiu do céu? Quando eles processaram o que havia acontecido e correram para frente, Orochimaru já havia pegado o sangue de que precisava e ido embora. Não havia sentido em envolver esses shinobi restantes. Seria desperdício de tempo e energia sem ganho real. Com alguns saltos rápidos e a ajuda da técnica do deus voador do trovão, Orochimaru desapareceu de vista. Isso não pode ser. Senhor Kazekage, realmente. Os ninjas da areia se reuniram em volta do corpo do terceiro Kazekage, atordoados e em silêncio. Capítulo 203. Liberação magnética. Ela tem suas utilidades, não apenas para uma defesa absoluta similar à de Gaara, mas para voar também? Como exatamente funciona o voo? Manipulando o campo magnético ao redor de si mesmo? Orochimaru passeava pela selva, murmurando seus pensamentos em voz alta. Embora técnicas defensivas não fossem particularmente atraentes para ele, a habilidade de voar despertou seu interesse. Pelo que ele observou durante a batalha com o terceiro Kazekage, a habilidade de voar oferecia uma vantagem. Embora não fosse especialmente rápido e a altitude fosse limitada, ainda assim era melhor que nada. Não posso reclamar, ele refletiu internamente. Qualquer coisa útil é uma vitória. Com os genes do primeiro Hokage e do clã Uchiha já integrados em seu corpo, a maioria das outras habilidades de linhagem empalideciam em comparação. Afinal, o poder da liberação de madeira e do Sharingan era inigualável. Que linhagem poderia realmente se comparar a eles? No entanto, a liberação de imã foi intrigante o suficiente para considerar a integração. Senhor Orochimaru, uma voz clara e gentil interrompeu seus pensamentos. Momentos depois, o som de passos rápidos se seguiu, e várias figuras apareceram diante dele. Orochimaru olhou para cima. Mikoto, vocês estão todos seguros, eu vejo? Sim, estamos bem. Mikoto gaguejou, surpresa. Não deveria ser ela quem perguntava se ele estava bem? Senhor Orochimaru, você... Estou bem, Orochimaru a interrompeu com um aceno de mão, já antecipando a pergunta. Bem? E o terceiro Kazekage? Ele está morto. Oh, quê? Morto? A breve troca de palavras deixou todos ao redor atordoados. Não, de jeito nenhum. O terceiro Kazekage foi realmente morto por Orochimaru-sama? Eles olharam para Orochimaru, cujas roupas estavam empoeiradas, mas não mostravam sinais de ferimentos. A descrença estava clara em seus olhos. Não ferido? Matar o terceiro Kazekage sem sofrer nenhum dano? E cercado por tantos inimigos? Parecia impossível. Não precisa de confusão, Orochimaru disse categoricamente. Vamos voltar. Com o Kazekage morto, as forças da Vila da Areia recuarão em breve. Ele falou como se fosse um acontecimento menor, deixando os outros momentaneamente perplexos. Quando eles saíram do choque, Orochimaru já estava andando na frente. Eles correram para alcançá-lo. A notícia da morte do terceiro Kazekage nas mãos de Orochimaru no campo de batalha chegou rapidamente aos postos avançados da linha de frente de Konoha. Inicialmente os relatórios foram recebidos com descrença. O terceiro Kazekage era famoso por sua força. Mesmo que alguém pudesse derrotá-lo em batalha, matá-lo era outra questão completamente diferente. Poucos em todo o mundo ninja eram capazes de tal feito. Mesmo que dois ninjas de nível Kage lutassem, o resultado mais provável seria a destruição mútua. Como Orochimaru, um discípulo do Hokage, conseguiu isso. Mas a notícia se tornou inegável quando as forças de Suna começaram a recuar, e confirmações chegaram de diferentes canais. A realidade era inevitável e logo, a notícia se espalhou como fogo. Não demorou muito para que toda Konoha estivesse fervilhando de conversa. Orochimaru ficou tão forte assim? Sentado no escritório do Hokage, o terceiro Hokage ficou surpreso ao receber a confirmação. Ele sabia que mesmo contra o terceiro Kazekage, suas chances seriam de 60 a 40, na melhor das hipóteses.
Como Orochimaru se tornou poderoso o suficiente para matá-lo? Hiruzen considerou até mesmo um empate um exagero. Surpreendente. Sim, mas definitivamente são boas notícias para nós. De fato, com a areia recuando, Iva não resistirá por muito mais tempo. Sarutobi, seu aluno, é algo especial. A liderança de Konoha perdeu a conta de quantas vezes Orochimaru os chocou. Logicamente eles já deveriam estar acostumados com suas conquistas. Mas a cada vez, Orochimaru conseguia surpreendê-los, provocando uma nova onda de admiração. A morte do terceiro Kazekage provocou ondas de choque na Vila de Areia, na Terra do Vento. Após a retirada, Orochimaru e Mikoto rapidamente se moveram para a frente de Iva. Diante do poder combinado de Konoha e sua recente derrota, Iva foi forçado a se render. Com a queda de Suna e Iva, Konoha comemorou uma grande vitória. O ato decisivo de Orochimaru de matar o terceiro Kazekage não apenas mudou a maré, mas também levou ao fim da Segunda Guerra Ninja vários anos antes do esperado. Naquela época, Orochimaru tinha apenas 25 anos. A morte do terceiro Kazekage? Morto por Orochimaru? À medida que a notícia se espalhava por outras nações, as reações variavam do choque à descrença. Orochimaru de Konoha possuía força para matar um Kage? E não qualquer Kage, mas o terceiro Kazekage da Vila da Areia? O terceiro Kazekage foi amplamente considerado o mais forte na história da Vila da Areia. Se Orochimaru tivesse matado no meio da batalha, isso não significava que sua força agora excedia o nível de Kage? Konoha não só desenvolveu tecnologia avançada, mas agora tinha uma potência adicional de nível Kage. Era importante entender que o título de Kage não era apenas honorário, ele tinha peso. Em todo o mundo ninja, apenas os líderes das 5 principais aldeias tinham o direito de ostentar esse título. Um Kage não era apenas um símbolo de prestígio, mas também uma representação de poder. Qualquer um que tivesse o título era uma força a ser reconhecida, inspirando o respeito de outras grandes nações. Por causa disso, após a Segunda Guerra Ninja, o nome de Orochimaru se espalhou rapidamente pelo mundo. Ele se tornou tão famoso quanto Hanzo da Salamandra, se não mais. Afinal, até Hanzo sofreu uma derrota nas mãos de Orochimaru. De volta à Vila da Areia, a morte do terceiro Kazekage os deixou sem um sucessor claro. Tio e Ebisu assumiram temporariamente as funções de liderança, mas o golpe em seu moral foi severo. Com as tensões constantes com Iva, a vila enfrentou crises internas e externas. Se Iva também não tivesse sofrido pesadas perdas, Suna poderia ter ficado vulnerável a uma invasão imediata. Enquanto isso, Konoha se deleitava com a vitória. Embora tivessem sofrido baixas, os ganhos estratégicos e as perdas minimizadas tornaram a vitória ainda mais doce. A vila inteira comemorou. Senhor Orochimaru, olhe para cá. Vida longa ao Senhor Orochimaru. Orochimaru-sama é incrível. Orochimaru-sama, eu te amo. Enquanto Orochimaru caminhava pelas ruas de Konoha, ele foi recebido com aplausos e admiração. O rápido fim da guerra foi amplamente atribuído à morte do terceiro Kazekage. E esperando por ele de volta na vila estava Tsunade, que havia retornado mais cedo e o cumprimentou com um sorriso. Haha, Orochimaru, você realmente é incrível. Capítulo 204. No meio da multidão, Tsunade ignorou os olhares dos curiosos e se jogou nos braços de Orochimaru. Naquele momento, como parceira de Orochimaru, ela sentiu um imenso orgulho. A derrota do terceiro Kazekage por Orochimaru foi uma batalha que mudou todo o curso da guerra. Foi semelhante à famosa vitória de Minato Namikaze na Ponte Kanabi durante a Terceira Guerra Ninja. Segurando Tsunade perto, Orochimaru permitiu que um raro sorriso cruzasse seu rosto. Deixe-me reportar ao sensei primeiro. MHM. Eu vou com você. Tsunade assentiu entusiasmada, segurando a mão de Orochimaru enquanto eles seguiam para o escritório do Hokage. No escritório do Hokage, Hiruzen estava esperando. Os superiores de Konoha estavam mais do que satisfeitos com as recentes realizações de Orochimaru. Eles não tinham tido acesso a todos os detalhes da batalha. Mas o fato de Orochimaru ter conseguido matar o terceiro Kazekage antes mesmo que os reforços chegassem era uma notícia surpreendente e animadora. O triunfo de Konoha na batalha, somado às conquistas de Orochimaru, parecia um resultado perfeito. Mas para Hiruzen foi um momento agridoce. Por um lado, ele estava emocionado com a grande vitória de Konoha e o papel significativo que Orochimaru desempenhou em minimizar as perdas. Por outro lado, o poder e a influência que Orochimaru estava acumulando o deixavam desconfortável, especialmente com os laços de Orochimaru com Danzo. Deixou um gosto amargo na boca de Hiruzen, embora agora não fosse hora de pensar nisso. A questão urgente de administrar relações diplomáticas com outras nações exigia sua atenção total. Então, depois de dar a Orochimaru e Tsunade os merecidos elogios, ele permitiu que eles se despedissem. Com o apoio do lendário Sannin e o choque da morte do terceiro Kazekage, Konoha tomou uma posição firme nas negociações. Konoha exigiu reparações das vilas de areia e pedra e pressionou o país do relâmpago por uma explicação sobre a tentativa de sequestro envolvendo os Jinchiki da Nove Caudas. A Vila da Areia, enfraquecida e sem liderança após a perda de seu Kazekage, não teve escolha a não ser obedecer. A Vila de Pedra, tendo sofrido múltiplas derrotas e ficado presa entre duas forças atacantes, foi forçada a se submeter e teve que ceder temporariamente aos termos de Konoha. Quanto à Terra do Relâmpago, enquanto as tensões permaneciam, o reconhecimento de Konoha de sua ajuda passada e as mortes do Shinobi de como envolvidos no incidente da Nove Caudas levaram a uma trégua frágil. Apesar do ressentimento persistente, os ninjas de Como tinham pouco a dizer, pelo menos por enquanto. Com isso, a Segunda Guerra Ninja chegou oficialmente ao fim.
Orochimaru, que tal uma bebida? Parece bom. Do lado de fora do escritório do Hokage, Tsunade convidou Orochimaru para uma bebida comemorativa. Orochimaru concordou com a cabeça. O fim precoce da guerra significou um retorno à paz, mesmo que temporariamente. Até Orochimaru sentiu a necessidade de relaxar. Só os dois encontraram uma pequena taverna e sentaram-se um de frente para o outro. Comida e bebidas foram rapidamente trazidas para a mesa. Tsunade levantou seu copo e olhou para Orochimaru, olhos brilhando de admiração. Orochimaru, eu nunca imaginei que você chegaria ao nível onde você poderia matar um Kage mano a mano. Quando você se tornou tão forte? Derrotar um Kage não foi um feito trivial. Foi um reino de poder completamente diferente comparado à batalha anterior de 3 contra 1 contra Hanzo. Não foi uma mera vitória, foi uma morte. E não qualquer Kage, mas o terceiro Kazekage. Até Tsunade achou difícil de acreditar. Não foi nada mais do que uma vantagem de inteligência, disse Orochimaru calmamente. O terceiro Kazekage era formidável. Orochimaru sabia que ele tinha conseguido matá-lo em grande parte por causa de uma lacuna de informação. A combinação da técnica do deus voador do trovão, do Manjeki Sharingan e das imensas reservas de chakra garantidas por seu corpo aprimorado. Todos esses recursos lhe deram a capacidade de desafiar e derrotar um oponente de nível Kage. E esses eram justamente os aspectos que a Vila da Areia desconhecia. Em uma batalha onde faltavam informações críticas, a vitória era muito mais fácil de garantir. Orochimaru tinha certeza de que se a Vila da Areia soubesse dessas habilidades, eles não o teriam enfrentado de forma tão direta. E mesmo que tivessem feito isso, teriam preparado contramedidas. Nesse caso, derrotar o terceiro Kazekage ainda seria possível, mas matá-lo? Isso seria significativamente mais desafiador. Uma lacuna de inteligência? Tsunade riu. Suponho que seja verdade. Nem eu sabia a extensão total de suas habilidades. Como os ninjas da areia poderiam saber? Ela bebeu tudo de uma vez com um sorriso nos lábios. Orochimaru pausou, o copo a meio caminho da boca. O que, você está chateado porque eu escondi coisas de você? Não, eu entendo, disse Tsunade, um sorriso agridoce cruzando seu rosto. É normal que ninjas tenham seus segredos, mesmo aqueles que passam todos os dias juntos. Eu só queria ter visto aquela luta com meus próprios olhos. É mesmo? O sorriso de Orochimaru era fraco. Ele sabia que ela estava incomodada. Afinal, ele havia escondido muitas coisas dela. Mas alguns segredos eram necessários, mesmo entre eles. Orochimaru acreditava que certas coisas eram melhores não ditas, mesmo para Tsunade. Vendo a expressão indiferente de Orochimaru, Tsunade soltou um pequeno suspiro e continuou bebendo, copo após copo. Quando chegaram à terceira rodada, suas bochechas estavam vermelhas, mas seus olhos permaneciam afiados. Ei, Orochimaru, posso te perguntar uma coisa? Vá em frente. Estamos juntos há um bom tempo. Você não acha que é hora de nos casarmos? Por que a pergunta repentina? Orochimaru respondeu sem responder diretamente. Para ser honesto, ele não tinha pensado nisso. Ele estava perfeitamente ciente do campo minado político em que estava navegando. Apesar de suas conquistas, ele ainda era um peão na complexa luta pelo poder entre Hiruzen e Danzo. Em outras palavras, não importa o quanto ele tenha conquistado por Konoha, a verdadeira influência sempre esteve fora de alcance. E por causa de sua associação, Tsunade provavelmente estava na lista de Hiruzen de pessoas em quem ele não podia confiar totalmente. Foi uma consequência inevitável. Embora Hiruzen o tivesse tratado bem no passado, quem sabia o que se passava na mente de alguém que era Hokage há tanto tempo? Simplesmente passou pela minha cabeça, Tsunade disse após uma pausa. Afinal, não estamos ficando mais jovens. É essa sua maneira de me pedir em casamento? Um sorriso brincalhão apareceu nos lábios de Orochimaru. Capítulo 205. Tradicionalmente, propor casamento é uma função masculina. Uma mulher pedindo um homem em casamento? Embora não seja totalmente inédito, é raro, e a maioria das mulheres não faria isso. Mas Tsunade não era como a maioria das mulheres. Ela sempre falava e agia por impulso, seguindo suas próprias regras. Se ela estava com raiva, ela não se segurava, independentemente de quem era o culpado. Casamento era algo em que ela nunca tinha pensado seriamente. Mas depois de beber um pouco demais, sua mente inevitavelmente vagou. Ela havia retornado à vila antes de Orochimaru e estava mais ciente das mudanças ao redor deles. Tome Ataque Sakumo, por exemplo, um par deles, o famoso Konoha Presa Branca. Ele havia se casado antes de ir para a guerra, e agora seu filho já tinha 1 ano de idade. Até Might Dui, que treinava incansavelmente apesar de suas habilidades humildes, também tinha um filho de 1 ano. Em contraste, Tsunade e Orochimaru estavam juntos há muito mais tempo do que esses outros casais. No entanto, eles nem eram casados, muito menos pensavam em filhos. Ao refletir sobre isso, ela não pôde deixar de sentir uma sensação de inquietação. Apesar do leve ridículo no tom de Orochimaru, Tsunade não pareceu se importar. Com os olhos ligeiramente embriagados, ela olhou afetuosamente para o homem à sua frente, o homem que havia reivindicado tanto seu coração quanto seu corpo. Propor a você? Apenas diga sim logo. Que outra escolha eu tenho? Tsunade brincou casualmente. Suas palavras continham um traço de cansaço que Orochimaru não conseguiu deixar de notar. Você está cansado de lutar? Ele perguntou com a voz suave. É, você sempre parece me entender, Tsunade admitiu, colocando seu copo na mesa e assentindo sem hesitação. Sinceramente, não acho certo eu me sentir assim, mas eu simplesmente não quero mais voltar para o campo de batalha.
Ela olhou para ele, sua voz mais baixa agora. Eu não quero perder mais ninguém. E eu definitivamente não quero perder você. Você entende, não é? Eu entendo, Orochimaru respondeu com um sorriso fraco. Quanto ao casamento, embora isso deva acontecer eventualmente, acho que deveríamos esperar um pouco mais. Tudo bem então, Tsunade suspirou, esfregando as têmporas. Você pode me ajudar a ir para casa? Minha cabeça está um pouco tonta. Ajudar você de volta? Claro. Orochimaru colocou dinheiro na mesa antes de estender a mão para ela. Me dê sua mão. Tsunade hesitou por apenas um momento antes de colocar sua mão na dele. Num instante, os dois desapareceram do izakaya. Quando reapareceram, estavam no quarto de Orochimaru. O ambiente familiar deixou Tsunade sóbria quase imediatamente. Ela olhou ao redor, confusa. Isso é a mesma habilidade que usei para derrotar o Kazekage, Orochimaru explicou calmamente. Você realmente aprendeu a técnica do deus voador do trovão? Tsunade perguntou, com os olhos arregalados de descrença. A técnica do deus voador do trovão, inventada pelo segundo Hokage, era um jutsu que muitos tinham visto, mas poucos conseguiam sequer tentar aprender. Ela exigia não apenas inteligência excepcional, mas também precisão e imenso controle de chakra, qualidades raras até mesmo entre os shinobi mais habilidosos. Quando Orochimaru dominou? E onde ele o aprendeu? O choque de Tsunade era evidente, mas ela não pressionou por respostas. Ela sabia que havia coisas que Orochimaru escolheu não compartilhar com ela, como a vez em que ele estava monitorando Kushina secretamente. E agora, embora surpresa pelo uso da técnica do deus voador do trovão, ela rapidamente a ignorou. Ela não tinha intenção de cavar mais. Com o tempo, Tsunade passou a entender que Orochimaru não gostava de ser questionado sobre certos assuntos. Contanto que ele não estivesse fazendo nada para prejudicar a vila, ela escolheu confiar nele e deixar as coisas como estavam. Se fazer muitas perguntas prejudicasse o relacionamento, não valia a pena. Ainda um pouco bêbada, Tsunade logo adormeceu na cama. Orochimaru, no entanto, permaneceu bem acordado. Casamento? A ideia por si só era preocupante. E dada sua posição atual, o casamento dificilmente seria prático. À medida que a noite caía, Orochimaru estava sentado no jardim da frente, com a mente nublada por pensamentos sobre o futuro. Enquanto isso, em outra parte da vila, Danzo olhava friamente para a garota ajoelhada diante dele, com as sobrancelhas franzidas. A garota tinha um cabelo laranja impressionante, uma espada presa às costas e usava óculos. Apesar de seu comportamento educado, seus olhos brilhavam com determinação inabalável. Apoiado em sua bengala, Danzo falou em voz baixa. Então, você está pedindo para deixar a raiz? Sim. Por favor, atenda meu pedido, Danzo-sama. Não, você tem alguma ideia de quanto tempo e esforço eu investi em seu treinamento? Há quantos anos você me serviu e agora quer ir embora? Peço desculpas profundamente, Danzo-sama. Você tem certeza disso? Sim. Por favor, aprove meu pedido. O tom de não era resoluto, sua decisão inabalável. Os olhos de Danzo brilharam com uma breve, mas inconfundível sugestão de intenção assassina. Ela se dissipou tão rápido quanto. Tudo bem, mas você conhece as regras, qualquer ninja que deixa a raiz não pode trabalhar sob o comando direto do Hokage. Você entendeu? Sim, eu entendo. Muito bem. Envie sua demissão por escrito. Entendido. Não ficou surpresa. Ela não esperava que Danzo concordasse tão facilmente. Como ex-membro da Holt, ela estava bem ciente de quão rígidas eram suas políticas. Entrar era difícil, mas sair era quase impossível. E ainda assim Danzo concordou sem lutar. Parecia quase fácil demais. Ainda assim, ela não ousou pensar demais. Curvando-se respeitosamente, ela saiu do escritório dele. Quando a figura dela desapareceu de vista, Danzo estreitou os olhos. Ele gritou. Um agente totalmente armado deu um passo à frente. Sim, Lord Danzo. Designe 2 rastreadores capazes para ficar de olho nela. Entendido. Caminhando sozinho pelas ruas tranquilas, não sentiu uma estranha mistura de alívio e desconforto. Embora tivesse um plano para o que viria a seguir, ela não esperava que Danzo concordasse tão prontamente. A facilidade de sua partida a deixou inquieta. Perdida em pensamentos, ela se viu parada do lado de fora de uma casa bem iluminada. Aqui. Ela olhou para a porta, familiar e desconhecida ao mesmo tempo, e uma lembrança surgiu de um garoto de pele clara e cabelos escuros. Embora suas interações tenham sido breves, não sempre se lembrou de Orochimaru. Seu talento bruto deixou uma impressão duradoura nela durante a juventude. Ele uma vez a defendeu, poupando-a da intimidação de outros agentes da Holt. Mesmo quando ela trabalhava disfarçada em território inimigo, seu nome ecoava pelo mundo ninja. Orochimaru, um dos Sannin. Eu deveria vê-lo antes de ir embora? Ela murmurou para si mesma. Afinal, ele a ajudou uma vez. Decidida a ao menos agradecê-lo, não foi até a porta, levantou a mão para bater, apenas para parar e abaixá-la novamente. Eu sou apenas um ninguém. Ele provavelmente nem se lembra de mim. Ela sorriu amargamente, pronta para ir embora. Que direito ela tinha de perturbar uma lenda viva? Mas quando ela se virou para sair, a porta se abriu atrás dela. Não, veio uma voz calma e familiar. Se você ia bater, por que não entra? Não se virou, sua expressão era de choque. Senhor Orochimaru, você se lembra de mim? Capítulo 206. Não ficou atordoado. Considerando a diferença em seus status, como Orochimaru sequer a reconheceu depois de todos esses anos. Parecia quase inacreditável.
Na verdade, Orochimaru ficou igualmente surpreso. Às vezes, o destino trabalhava de maneiras estranhas. Momentos antes, sentindo-se inquieto por pensar demais, ele decidiu testar a função de visão noturna infravermelha que havia desenvolvido para suas moscas de reconhecimento. Para seu espanto, o dispositivo revelou Non parado bem do lado de fora de sua porta. Se isso não foi o destino, então o que foi? Ouvindo a pergunta de Non, os lábios de Orochimaru se curvaram em um leve sorriso. Claro que lembro. Tenho observado seu progresso. Ficando de olho em mim, não ficou ainda mais perplexo. Por que alguém como Orochimaru, alguém que se destacou como um gênio desde a infância, prestaria atenção nela? Era quase inacreditável. Entre. Vamos conversar, disse Orochimaru casualmente. Sim, claro. Non endireitou sua postura e ajustou seus óculos, seguindo-o até a sala de estar. Desde que Orochimaru retornou a Konoha, Kushina retornou ao seu próprio lugar, e Navaki retornou ao complexo Senju. Além de Tsunade, que dormia profundamente no quarto, a casa estava vazia. Sente-se, Orochimaru gesticulou em direção ao sofá. Obrigado, mas vou ficar de pé. Non começou hesitante. Você vai sentar, Orochimaru interrompeu, seu tom não deixando espaço para discussão. Relaxe. Não há necessidade de ser tão formal. Sim, claro. Non sentou-se relutantemente, com as costas retas como uma tábua, as pernas pressionadas juntas. Orochimaru balançou a cabeça levemente, divertido com o comportamento rígido dela. Non. Sim, senhor, ela respondeu, já se levantando novamente. Não precisa se levantar. Vamos conversar casualmente, tudo bem? Sente-se e fique sentado. Sim, senhor. Ela sentiu, seu corpo ainda visivelmente tenso. Vendo-a finalmente se acalmar, Orochimaru falou. A julgar pela maneira como você hesitou do lado de fora da minha porta, presumo que algo esteja te incomodando. Non piscou, assustada. Como ele havia notado, mas não havia sentido em esconder agora. Após uma breve pausa para organizar seus pensamentos, ela respondeu, vim me despedir. Adeus? Orochimaru levantou uma sobrancelha. Por quê? Non explicou sua situação, sua decisão de deixar a Holt e seus planos para o futuro. Enquanto ela falava, Orochimaru ouvia atentamente, embora não pudesse deixar de se sentir surpreso. Ela já estava deixando a Holt? De acordo com suas memórias, isso deveria acontecer mais tarde. E Danzo, concordou em deixá-la ir? Danzo concordou com isso? Ele perguntou com uma expressão ilegível. Sim, confirmou Non. Danzo, concordou? A carranca de Orochimaru se aprofundou. Ele conhecia Danzo muito bem para acreditar que ele libertaria um agente leal tão facilmente. Algo não estava batendo. E quais são seus planos agora? Ele perguntou. Meus planos. Não hesitou por um momento, mas não vendo razão para mentir, ela respondeu com sinceridade. Eu entendo que deixar a raiz significa que não serei confiável nem para Danzo-sama nem para Okage-sama. Então eu decidi deixar a vila completamente. Eu já falei com Okage e ele deu sua aprovação. Deixando a vila. Entendo. O olhar de Orochimaru permaneceu nela por um momento. E o que você fará depois de sair? Vou abrir um orfanato, Non disse calmamente, sua determinação clara. Para acolher crianças que perderam tudo na guerra. Então é verdade, pensou Orochimaru. Isso combinava com suas memórias. Non de fato iria estabelecer um orfanato, eventualmente aceitando Kabuto Yakushi como um de seus protegidos. O orfanato, financiado por Konoha, operava sob a aprovação tácita do terceiro Hokage. Sinto muito, Orochimaru-sama, Non acrescentou, notando sua expressão contemplativa. Se há algo em que você precisa de ajuda, temo que não poderei ajudá-lo. Não precisa se desculpar, Orochimaru interrompeu com um sorriso fraco. Na verdade, seu trabalho pode se alinhar com meus objetivos melhor do que você pensa. Hein? Non piscou confuso, sem saber o que queria dizer. Você quer salvar aqueles órfãos, não é? O tom de Orochimaru era calmo. Se essa é sua ambição, então compartilhamos um objetivo comum. Igual a você. Non repetiu, sua voz cheia de dúvida. Sim, mas enquanto você está apenas planejando começar, eu já comecei. Oh, que? Non ficou atordoado. Uma hora depois, Non saiu atordoado da casa de Orochimaru. Pensar que Orochimaru, um dos lendários Sannin, estava trabalhando silenciosamente para ajudar os órfãos de guerra todo esse tempo, parecia quase surreal, e ainda assim ele pediu a ajuda dela. Não estava em conflito. Ela deveria confiar nele? Tudo o que ele dizia parecia nobre, mas como uma espiã experiente, ela sabia que não devia levar as coisas ao pé da letra. Mesmo que ela o admirasse desde a juventude, ela não podia deixar que isso nublasse seu julgamento. O mundo estava cheio de enganos, e um passo em falso poderia levar ao desastre. Depois de pensar um pouco, não tomou uma decisão. Vou observar por enquanto, ela murmurou para si mesma. Se o que ele está dizendo é verdade, e ele está realmente trabalhando para ajudar os outros, então não vejo mal algum em contribuir. Com sua decisão tomada, ela caminhou decidida em direção à sua nova residência. A julgar pelas minhas memórias, essa abordagem deve conquistar Non, Orochimaru refletiu enquanto a observava sair. Em sua experiência, pessoas como Non, aquelas que compartilhavam ideais com Tsunade e Jiraiya, tinham um certo idealismo. A gentileza delas os fez desejar trazer um pouco de esperança à dura realidade do mundo ninja. Sabendo disso, Orochimaru acreditava que se não percebesse que poderia salvar mais vidas ajudando, ela não faria vista grossa. Mas memórias eram memórias, e a realidade podia se desviar. Ela realmente permaneceria leal a ele depois disso? Não há dúvida sobre suas habilidades, Orochimaru murmurou para si mesmo. Mas sua lealdade.
Devo tomar medidas para garanti-la? Enquanto ele considerava suas opções, sua mente vagou para Shanna, outra de suas protegidas. A lealdade de Shanna nunca foi questionada. Como uma órfã que ele pessoalmente resgatou e treinou, sua gratidão e devoção eram palpáveis. Mas não, a incerteza o atormentava. Orochimaru, você ainda está acordado? A voz de Tsunade veio do quarto, interrompendo sua linha de pensamento. Os olhos de Orochimaru se arregalaram levemente quando uma ideia passou pela sua mente, deixando-o momentaneamente atordoado. Capítulo 207. Não era apenas uma mestre da inteligência, ela também era uma especialista em ninjutsu médico. Sua inteligência e habilidades estavam entre as melhores do mundo shinobi. Ela foi, de muitas maneiras, uma precursora de Kabuto. Orochimaru há muito tempo considerava recrutar os talentos de Non para ajudá-lo. No entanto, o momento, a idade dela e suas experiências não se alinharam até agora. Mas, neste momento, tudo parecia ter se encaixado. A única questão que restava era garantir a lealdade de Non. E embora o método que Orochimaru tinha em mente não fosse convencional, ele acreditava que era o caminho mais seguro a seguir. Orochimaru. A voz vinda do quarto interrompeu sua linha de pensamento. Estou indo, Orochimaru murmurou, sacudindo suas reflexões. Ele deixou seu lugar e voltou para o quarto, pronto para deixar o assunto de lado pela noite. Depois de se deitar, Tsunade imediatamente se aninhou nele, envolvendo seus braços e pernas ao redor dele como um polvo. Essa mulher está ficando confortável demais, Orochimaru pensou consigo mesmo, com uma expressão ilegível. Sobre o que você está resmungando? Tsunade perguntou preguiçosamente, sua voz abafada pelo travesseiro. Nada que vale a pena dizer, Orochimaru respondeu secamente. Não ainda tinha alguns assuntos para resolver e deixaria oficialmente a vila em 3 dias. Por enquanto, Orochimaru não tinha pressa. Na noite seguinte, ele foi até a sede da Rhodes. Certos detalhes não batiam com suas memórias, e ele precisava de confirmação diretamente de Danzo. Não quer deixar a raiz? Orochimaru perguntou sem rodeios ao entrar no escritório de Danzo. Danzo, apoiado em sua bengala, tinha uma expressão complexa enquanto encarava Orochimaru. Sim, ela discutiu isso com você ontem à noite? Eu perguntei a ela, Orochimaru disse casualmente sentando-se. Mas o que eu quero saber é por que você permitiu que ela fosse embora tão facilmente. Esse não é seu estilo usual. O único olho visível de Danzo brilhou friamente enquanto ele estudava Orochimaru. Devo entender isso como se você tivesse um interesse pessoal nela? Não tinha mais importância significativa para Danzo. Sua principal preocupação agora era o próprio Orochimaru, particularmente a notícia de que ele havia matado o terceiro Kazekage. Danzo não conseguia entender. Como Orochimaru, alguém que ele viu crescer passo a passo, chegou ao ponto em que ele conseguiu derrotar e matar um Kage. Isso não era algo que qualquer um poderia fazer. Danzo considerou sua própria força e concluiu que mesmo com Izanagi ele não teria conseguido. Matar um Kage no meio de um campo de batalha? Era absurdo. Se os Kages fossem tão facilmente derrotados, Danzo acreditava que teria unido o mundo ninja há muito tempo. Sem saber da frustração interna de Danzo, Orochimaru respondeu friamente, não tenho nenhuma conexão pessoal com ela. Apenas a vi crescer e preferiria que ela não tivesse um fim infeliz por algo assim. Danzo estreitou os olhos desconfiado. Você ficou mole, Orochimaru. Foi isso que você pegou daquela mulher, Tsunade? Isso não tem nada a ver com Tsunade, Orochimaru rebateu, seu tom leve, mas firme. É minha própria escolha. Chame isso de uma visão mais esclarecida. Percebi que alguns problemas não podem ser resolvidos simplesmente matando pessoas. Iluminado, você diz? Danzo levantou uma sobrancelha, claramente cético. Bem, suponho que não importa. Deixe-me dizer uma coisa, então. Danzo se inclinou para trás levemente, seu olhar afiado. Eu pensei em matá-la. Ninjas da raiz possuem conhecimento sensível sobre a vila. Deixá-los ir embora é perigoso, e eu devo garantir que esses segredos sejam protegidos. Mas ele continuou, não teve um desempenho excepcionalmente bom durante sua última missão de espionagem. Ela trouxe informações críticas sobre as vilas de areia e pedra. Matá-la agora prejudicaria minha capacidade de gerenciar operações semelhantes. A voz de Danzo ficou mais fria. Além disso, sua desobediência a torna inadequada para futuras missões. Deixá-la viver foi a decisão mais prática. Claro, ela ainda será monitorada. Se ela mostrar sinais de traição. Ele parou de falar, mas seu significado era claro. Entendo, Orochimaru disse, assentindo. A equipe de vigilância é para garantir que ela fique na linha? Claro. Se eu a quisesse morta, ela não teria saído daqui viva. Justo, respondeu Orochimaru. Ele já havia notado os 2 agentes Holt escondidos seguindo Non na noite anterior, então a explicação de Danzo se alinhava com o que ele havia observado. Conhecendo as tendências de Danzo fazia todo sentido. A única coisa que o pegou desprevenido foi a extensão das habilidades de Non. Para ela extrair com sucesso informações vitais de 2 grandes nações? Esse nível de habilidade era raro. Até Orochimaru teve que admitir que tal realização estava além de sua própria área de especialização. Bem, disse Danzo, mudando de assunto abruptamente, chega de Non. Vamos falar de você. Orochimaru inclinou a cabeça ligeiramente curioso, mas sem surpresa. Danzo recostou-se na cadeira, sua expressão ilegível. Quero saber como você conseguiu derrotar o terceiro Kazekage. Por toda a lógica, você não deveria ter força para derrotar um Kage. O tom de Danzo era firme, mas por baixo dele havia uma frustração latente.
Ele observou o desenvolvimento de Orochimaru ao longo dos anos, e essa vitória sinalizou algo inquietante. Orochimaru o havia superado. Danzo, um homem que dedicou sua vida ao poder, achou difícil engolir. Bem, os lábios de Orochimaru se curvaram em um leve sorriso. Você se lembra do pergaminho dos selos? O pergaminho dos selos? A carranca de Danzo se aprofundou. O que tem ele? Você está dizendo que usou uma técnica dele? A técnica do deus voador do trovão, Orochimaru declarou com naturalidade. Eu a aprendi enquanto estudava o jutsu de reanimação. Acontece que ela foi gravada aqui perto. O quê? A compostura de Danzo quebrou sua descrença evidente. Você está me dizendo que dominou a técnica do deus voador do trovão? Isso é impossível. A mente de Danzo correu. A técnica do deus voador do trovão, criada pelo segundo Hokage, era notoriamente difícil de aprender. Não era apenas sobre memorizar os selos, exigia uma combinação quase inigualável de habilidade, controle de chakra e consciência espacial. O próprio Danzo estudou o livro selado várias vezes. Se fosse tão fácil, ele teria dominado a técnica anos atrás. Mas Orochimaru? Claro, Orochimaru deu de ombros, sua expressão indiferente. Caso contrário, como você acha que eu matei o terceiro Kazekage? Danzo o encarou, uma mistura de choque e ciúmes girando em sua mente. A indiferença de Orochimaru só piorou as coisas. Seu monstro, Danzo murmurou, embora fosse mais uma declaração de admiração relutante do que um insulto. Obrigado, Orochimaru respondeu suavemente, seu sorriso se aprofundando. Danzo sentiu uma onda de irritação. Enquanto processava a explicação de Orochimaru, um detalhe particularmente enfurecedor veio à mente. O pergaminho dos selos havia sido entregue a Orochimaru em particular. Se Hiruzen perguntasse sobre como Orochimaru havia aprendido tal técnica, Danzo seria o único que teria que dar uma explicação. A realização deixou um gosto amargo em sua boca. Orochimaru havia colhido os benefícios, enquanto Danzo foi deixado para limpar a bagunça. O pensamento fez o sangue de Danzo ferver. Maldito pirralho, ele pensou consigo mesmo, observando a expressão presunçosa de Orochimaru. Ele pega tudo, e eu estou preso fazendo controle de danos. Capítulo 208. A técnica do deus voador do trovão sozinha poderia matar o terceiro Kazekage? Danzo tinha suas dúvidas e sinceramente qualquer um teria. Afinal, o deus do trovão voador era principalmente um jutsu auxiliar, não ofensivo. Sua reputação pode soar impressionante, mas quando usado sozinho, suas capacidades eram frequentemente superestimadas. Era excelente para lidar com ninjas de classificação mais baixa ou emboscar alvos desavisados. Mas derrubar um oponente de nível Kage era outra questão completamente diferente. Ainda assim, o fato de que o segundo Hokage ganhou o apelido de o shinobi mais rápido do mundo, com essa técnica falou muito sobre sua singularidade. Nas mãos de alguém habilidoso era de fato uma ferramenta letal. Combinado com as habilidades do próprio Orochimaru, fazia sentido que ele pudesse explorar um momento de vulnerabilidade para derrubar até mesmo o terceiro Kazekage. Então, quando Orochimaru mencionou isso a Danzo, este último não questionou mais. Na verdade, ninguém mais o fez. Até mesmo o terceiro Hokage, ao ouvir a notícia, apenas expressou surpresa em vez de dúvida. Na manhã seguinte, Danzo procurou o terceiro Hokage para explicar a situação. Sua explicação foi direta. Ele estava de olho em Orochimaru, pretendendo recrutá-lo como aliado. Durante suas trocas, Danzo notou o talento excepcional de Orochimaru e decidiu compartilhar o pergaminho de selos com ele, acreditando que isso poderia aprofundar seu relacionamento. Foi uma desculpa esfarrapada, mas serviu ao seu propósito. O terceiro Hokage há muito tempo estava ciente das tentativas de Danzo nos bastidores de influenciar Orochimaru. Sua história complicada significava que Sarutobi frequentemente escolhia fechar os olhos para as intrigas de Danzo. No entanto, ouvir Danzo confessar sobre esse ato em particular na verdade foi um pequeno alívio. O pergaminho de selos era uma coleção restrita de técnicas reservadas para Hokage e oficiais de confiança. Enquanto Danzo tinha acesso, ele não tinha autoridade para compartilhar seu conteúdo sem a permissão de Sarutobi. Danzo, o terceiro Hokage, disse severamente, sua expressão sombria. O pergaminho dos selos contém técnicas proibidas pelo próprio Hokage e nossos predecessores. Você entende o que isso significa? Como você pode justificar permitir o acesso de Orochimaru sem me consultar primeiro? Hiruzen enfatizou a palavra Hokage, não deixando espaço para interpretações errôneas. Danzo permaneceu composto. Eu acreditava que era um assunto trivial demais para incomodá-lo. E além disso, Orochimaru é seu discípulo, não um estranho. O olhar de Hiruzen não suavizou. De qualquer forma, espero que isso nunca mais aconteça. Fui claro. Danzo franziu a testa ligeiramente, mas assentiu após um momento de silêncio. Entendido. Embora irritado, Danzo sabia que era melhor não desafiar diretamente o Hokage sobre esse assunto. Ele estava tecnicamente errado, afinal. Vendo Danzo ceder, Hiruzen deixou o assunto de lado. Mas quando Danzo saiu, Hiruzen recostou-se na cadeira perdido em pensamentos. Orochimaru aprendeu o deus voador do trovão? Foi um feito realmente surpreendente. O deus do trovão voador não era proibido porque era perigoso para os outros, era perigoso para o usuário. O rápido deslocamento espacial da técnica exigia um controle de chakra tão preciso que até mesmo ninjas um pouco menos talentosos frequentemente sofriam tensão física severa ou ferimentos apenas tentando aprendê-la. Para Orochimaru dominá-lo tão facilmente, Hiruzen balançou a cabeça.
Ele sempre soube que seu discípulo era talentoso, mas o potencial de Orochimaru continuou a superar suas expectativas. Enquanto essa conversa se desenrolava, Orochimaru permaneceu alheio à explicação de Danzo ao Hokage. Ele estava muito preocupado com seus próprios planos. Como não estava se preparando para deixar a vila em 3 dias, Orochimaru decidiu encontrá-la em sua residência temporária. Quando ela abriu a porta, ele lhe entregou uma caixa ornamentada sem preâmbulos. Pegue isso, ele disse. Não piscou confuso, segurando a caixa surpreendentemente pesada. O que é isso? Considere isso um pagamento adiantado pelos seus serviços, respondeu Orochimaru. Pagamento? Curiosa, não abriu a caixa e engasgou. De 10 milhões de ryu? Ela cobriu a boca em descrença. Orochimaru-sama, isso é demais. Abrir um orfanato requer fundos significativos, disse Orochimaru com um tom calmo e prático. Mas a vila apoia o orfanato, argumentou Non, fechando a caixa às pressas e oferecendo-a de volta a ele. Não posso aceitar isso, especialmente de você. Pegue, Orochimaru insistiu, empurrando a caixa de volta para ela. Mesmo que você não precise dela agora, você pode precisar dela no futuro. Pense nisso como uma rede de segurança. Comece o orfanato, e eu entro em contato com você em alguns dias. Não abriu a boca para responder, mas Orochimaru não lhe deu chance. Girando nos calcanhares, ele foi embora sem esperar por uma resposta. Para ele, dinheiro era a menor das preocupações. Se pudesse garantir a lealdade de Non ou pelo menos sua boa vontade, era um pequeno preço a pagar. Atrás dele, Non olhou para a caixa fechada em suas mãos, suas emoções à flor da pele. 10 milhões de ryu. A maioria dos shinobi não veria tanto dinheiro em suas vidas inteiras, e Orochimaru entregou a ela sem hesitação. Ele não estava pedindo nada em troca, exceto o comprometimento dela em construir o orfanato. Lorde Orochimaru. Non murmurou, observando sua figura se afastando. Que tipo de pessoa você é realmente? Sua curiosidade sobre ele aumentou. Orochimaru não voltou para casa após deixar a residência de Non. Em vez disso, ele foi direto para seu laboratório em Konoha. O objetivo era simples, começar a integrar a liberação de Iman. No campo de batalha, ele não teve tempo ou recursos para focar nisso. Agora, com seu laboratório totalmente equipado, ele finalmente poderia começar o processo. Enquanto preparava a fórmula de fusão genética, Orochimaru decidiu criar várias amostras semi-acabadas do soro de fusão genética para uso futuro. Ele já era tão praticado na elaboração dessas fórmulas que levou apenas alguns dias para completar tudo. Liberação de Iman era uma habilidade intrigante, ele pensou. Tinha imenso potencial não apenas para combate, mas também para utilidade. O uso de areia de ferro pelo terceiro Kazekage foi impressionante, mas Orochimaru acreditava que era apenas a ponta do iceberg. Areia de ferro, ele refletiu em voz alta, observando um bisturi pairar no ar, suspenso por seu campo magnético recém-criado. Que decepcionante! Se desenvolvida corretamente, a liberação magnética poderia criar campos gravitacionais, manipular materiais em nível molecular ou até mesmo emular os poderes de uma figura como o Magneto de certas histórias que ele leu. As possibilidades eram infinitas. Sentado em seu laboratório, Orochimaru sorriu enquanto o bisturi girava preguiçosamente no ar. É hora de levar isso para o próximo nível. Capítulo 209. Orochimaru levou 5 dias para completar o fluido de fusão genética e para ele, os resultados valeram cada minuto. Afinal, atingir a liberação magnética em apenas alguns dias, algo que a maioria dos ninjas nem sonharia em realizar em uma vida inteira, era um feito incrível. Na quinta tarde, Orochimaru encontrou uma área isolada fora de Konoha. Ele criou vários clones para ficar de guarda e começou a testar suas habilidades recém-adquiridas. O ar brilhou quando a espada Kusanagi se materializou na frente dele, aparentemente flutuando sozinha. Orochimaru não se moveu. Em vez disso, a espada pairou silenciosamente, controlada pelo campo magnético que ele gerou. Liberação de Iman é uma técnica bem conveniente. Não só posso invocar a espada Kusanagi remotamente, mas também posso manipular outros objetos de metal com a mesma facilidade, ele refletiu. Com um pensamento, a espada disparou para frente em um raio de luz prateada, perfurando um tronco de árvore tão grosso quanto uma tigela à distância. A lâmina tremeu levemente antes de se desalojar. Ela voou de volta para Orochimaru, mas seu controle vacilou. Droga, Orochimaru murmurou, afastando-se bem a tempo de evitar a lâmina que batia em uma árvore atrás dele. O impacto deixou um corte profundo na casca antes que a espada caísse no chão. Primeira vez controlando essa habilidade. E eu não consigo nem controlar o campo magnético direito, Orochimaru resmungou. Ele franziu a testa, descontente com sua falta de precisão. Acho que vou precisar me acostumar com isso. Orochimaru esvaziou sua bolsa ninja, deixando kunai e shuriken se espalharem pelo chão. Ele ativou seu campo magnético novamente e logo, as armas levitaram no ar, orbitando a espada Kusanagi. Dentro do raio controlado, as armas dançavam sob seu comando, seus movimentos se tornando mais suaves e precisos. Uma aura semelhante à de Magneto começou a se formar ao redor de Orochimaru conforme sua proficiência com liberação magnética melhorava. 3 dias depois, Orochimaru recebeu as coordenadas do orfanato de Nono. Embora sua prática com liberação magnética tenha sido breve, foi o suficiente para lhe dar uma compreensão básica de seus pontos fortes e limitações. Por meio de seu treinamento, Orochimaru percebeu por que o terceiro Kazekage havia escolhido confiar na areia de ferro. O ferro de areia tinha propriedades magnéticas naturalmente altas, o que o tornava incrivelmente eficiente.
Manipulá-lo consumia quase nenhum chakra, a menos que fosse usado em técnicas de larga escala. Com areia de ferro constantemente o cercando, o terceiro Kazekage podia criar uma defesa impenetrável enquanto mantinha a habilidade de lançar ataques instantaneamente. Em contraste, usar a liberação magnética para gerar um campo magnético consumia uma quantidade significativa de chakra, mais do que Orochimaru esperava inicialmente. Embora suas reservas de chakra fossem vastas, o consumo contínuo deixou claro que usar um campo magnético tanto para ataque quanto para defesa não era prático para batalhas prolongadas. Parece que o terceiro Kazekage não estava errado, Orochimaru admitiu para si mesmo. Areia de ferro realmente é a escolha mais eficiente para equilibrar ataque, defesa e conservação de chakra. Ainda assim, Orochimaru não estava totalmente convencido de se limitar à areia de ferro. Com seus recursos e criatividade, ele estava confiante de que poderia desenvolver aplicações mais avançadas para a liberação magnética. Enquanto Orochimaru arrumava seu equipamento naquela manhã, Tsunade entrou na sala. Vai sair de novo? Ela perguntou, cruzando os braços. Orochimaru assentiu. Só estou cuidando de alguns negócios. Não vou demorar muito. Há quanto tempo estamos falando? Não sei. Alguns meses no máximo. Alguns meses? Tsunade franziu a testa. Então, e nós? Antes que ela pudesse terminar, Orochimaru a interrompeu. Conversaremos quando eu voltar. Tsunade ficou em silêncio por um momento antes de se aproximar. Envolvendo os braços em volta da cintura de Orochimaru, ela pressionou a bochecha contra as costas dele. Orochimaru. Você não está planejando se casar comigo, está? Orochimaru congelou no meio do movimento. Ele estava planejando se casar com ela? A verdade é que ele não sabia. Talvez ele estivesse tentando evitar compromisso. Talvez ele não quisesse a responsabilidade. Ou talvez ele simplesmente não tivesse pensado tão à frente. Tsunade, percebendo sua hesitação, continuou. Eu sinto que você está começando a se cansar de mim. Isso é ridículo, Orochimaru respondeu, ignorando as palavras dela. Então por que parece que você está de olho em outra pessoa? O quê? Orochimaru se virou, genuinamente confuso. Aquela garota Uchiha, Tsunade disse, seu tom cortante. Aquela do seu time. Mikoto. Você quer dizer Uchiha Mikoto? Sim, ela. Não fique tão surpresa, disse Tsunade, sua voz ficando mais alta. Ela é jovem, ela é doce, e ela é exatamente o tipo de garota que você gostaria. Vocês estão em missões juntos há tanto tempo, é natural que... Orochimaru levantou uma sobrancelha. E eu aqui achando que gostava de mulheres que conseguem socar pedras e transformá-las em pó. Você... O rosto de Tsunade ficou vermelho com uma mistura de constrangimento e frustração. Sorrindo, Orochimaru se aproximou. Sinceramente, Tsunade, você está deixando sua imaginação correr solta. Tsunade prendeu a respiração. Ela o encarou com os olhos arregalados, a mente correndo. Você não faria isso, certo? Ela disse finalmente, embora a incerteza em sua voz atraísse. Você não faria isso comigo. Ao vê-la abalada, Orochimaru se afastou e voltou a arrumar suas coisas. Tsunade ficou congelada, seus pensamentos girando em espiral. Ela nunca havia considerado a possibilidade antes. Mas agora, a ideia se alojou em sua mente como uma farpa, recusando-se a sair. Ei, ela deixou escapar. Orochimaru, você não iria realmente. Tsunade. A voz de Orochimaru interrompeu suas perguntas frenéticas, silenciando-a. Pare, ele disse, seu tom firme, mas gentil. Você está pensando demais nisso. Tsunade cerrou os punhos e mordeu o lábio. Sério, Orochimaru acrescentou com um suspiro. Eu pensei que gostava de quão direto você era. Mas quando você fica assim, é exaustivo. Capítulo 210. O tom calmo, mas indiferente de Orochimaru deixou Tsunade paralisada no lugar. Ele estava realmente irritado com ela? Ele realmente não gostava dela agora? Olhando para a expressão indiferente de Orochimaru, Tsunade cerrou os punhos com força. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Orochimaru, o que você acabou de dizer? Não acho que tenha sido difícil de entender, Orochimaru respondeu categoricamente, sem nem mesmo olhar para ela enquanto continuava a fazer as malas. O peito de Tsunade apertou em frustração. Como ele pôde dizer uma coisa dessas para ela? Suas emoções surgiram enquanto ela tentava suprimir sua raiva. Ela era, afinal, uma ninja forte e disciplinada. Mas ser racional não estava ajudando. Quanto mais ela se segurava, mais a frustração se transformava em algo mais profundo, mágoa. E com a dor vieram as lágrimas. Você realmente acha que eu sou irritante, não é? Orochimaru não respondeu, mas seu silêncio foi suficiente. Seu bastardo! Tsunade gritou de repente, com lágrimas rolando pelo seu rosto enquanto ela gritava com ele de raiva e dor. Orochimaru pausou por um momento, como se quisesse responder, mas então se conteve. Qual era o ponto? Pedir desculpas não era o seu estilo. Na sua mente, essa era uma conversa desnecessária, uma perda de tempo. Não era com isso que os ninjas deveriam se preocupar. Apesar de toda sua genialidade, Orochimaru não conseguiu considerar que, às vezes, as emoções não têm a ver com lógica. Ele pegou suas coisas, pendurou a bolsa no ombro e saiu sem dizer mais nada. Tsunade ficou paralisada no quarto, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto o homem com quem ela havia compartilhado tanto de sua vida saía de casa como se ela nem estivesse lá. No escritório do Hokage, Orochimaru explicou sua partida ao terceiro Hokage. Você está deixando a vila de novo? Hiruzen perguntou, levantando uma sobrancelha. Sim, tenho algumas coisas para cuidar. Pesquisar, Orochimaru respondeu indiferente.
Hiruzen ponderou isso por um momento. Tudo bem, mas não fique fora por muito tempo. Agora que a guerra acabou, sua presença na vila ainda é importante. Voltarei assim que puder. Hiruzen assentiu. Orochimaru não era um ninja comum. Suas habilidades e intelecto o tornavam um trunfo crítico para Konoha, mesmo em tempos de paz. Tudo bem. Vá cedo e volte cedo, disse Hiruzen finalmente. Orochimaru assentiu e saiu do escritório sem mais discussão. Ao se aproximar dos portões de Konoha, uma voz familiar o chamou timidamente. Orochimaru-sama, você está deixando a vila? Ele se virou para ver Uchiha Mikoto parada ali perto. Ela estava vestida de forma simples, seu longo cabelo preto amarrado cuidadosamente atrás dela, e sua pele clara brilhava na luz do sol. Ela parecia exatamente a jovem Konoichi elegante e composta que estava se tornando. Sim, tenho algo para resolver fora da vila, respondeu Orochimaru, dando-lhe um pequeno aceno de cabeça. Mikoto hesitou por um momento antes de reunir coragem para falar. Então, espero que você tenha uma viagem segura, Orochimaru-sama. Obrigado, disse Orochimaru com um pequeno aceno de cabeça antes de se virar e sair dos portões. Mikoto observou partir, com as mãos firmemente entrelaçadas à sua frente. De volta à casa, Tsunade permaneceu no quarto, ajoelhada no chão, com os ombros caídos e o rosto enterrado nas mãos. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, e seu coração estava pesado de tristeza. Ela não conseguia parar de repetir as palavras de Orochimaru em sua cabeça. Irritante, ele disse que eu sou irritante. Ela pensou em como eles cresceram juntos, como se tornaram inseparáveis como companheiros de equipe e amantes. Eles sempre se entenderam, ou assim ela pensava. Mas agora, a fria indiferença de Orochimaru a fez questionar tudo. Ele realmente se cansou dela? Ele estava afastando-a? Ela tentou conter as lágrimas, mas elas continuaram a fluir. Orochimaru-sama, uma voz alegre interrompeu o silêncio da casa. Tsunade enxugou as lágrimas apressadamente e se virou para a porta. Uzumaki Kushina estava ali, parecendo surpreso ao vê-la em tal estado. Tsunade-sama? O que aconteceu? Você está bem? Kushina olhou para ela em choque. Ela nunca tinha visto Tsunade, a feroz e confiante Kunoichi, parecendo tão vulnerável antes. Kushina, o que você está fazendo aqui? Tsunade perguntou, sua voz tremendo levemente enquanto ela tentava recuperar a compostura. Vi que a porta estava aberta, então pensei em verificar, explicou Kushina. Entendo. Tsunade se levantou rapidamente, se limpando como se quisesse esconder seu colapso anterior. Estou indo embora agora. Feche a porta quando terminar aqui. Sem dar a Kushina a chance de responder, Tsunade saiu da casa, de cabeça baixa e passos apressados. Kushina observou a partir, sua confusão aumentando. Tsunade-sama, estava chorando? Ela murmurou para si mesma. Ela pensou em seguir Tsunade para perguntar o que tinha acontecido, mas antes que pudesse decidir, viu Tsunade esbarrar em alguém do lado de fora da casa. Um homem com longos cabelos brancos estava sentado desajeitadamente no chão, claramente surpreso com a colisão. Kushina não o reconheceu, mas algo naquele encontro pareceu estranho. Tsunade-sama e Orochimaru-sama brigaram? Kushina se perguntou em voz alta. À medida que Orochimaru se afastava da vila, sua mente se demorava nos eventos da manhã. Ele se importava com Tsunade? Claro que sim. Não era apenas um sentimento passageiro ou uma afeição vaga nascida de anos de companheirismo. Tsunade era uma presença constante em sua vida, uma força da natureza que havia aberto caminho em seu coração frio e calculista, quer ele gostasse ou não. Mas suas perguntas e preocupações, embora compreensíveis, pareciam distrações para ele. Talvez seja apenas o que acontece quando duas pessoas ficam juntas por muito tempo, Orochimaru murmurou para si mesmo. Ele pensou sobre o relacionamento deles. Ele estava evitando compromisso? Ele estava com medo de responsabilidade? Ou será que ele simplesmente não via sentido em se entregar a emoções que no mundo ninja, muitas vezes traziam mais mal do que bem? Ele balançou a cabeça, afastando os pensamentos. Havia assuntos mais urgentes para focar. Esqueça, ele disse a si mesmo. Não adianta ficar pensando nisso agora. Tenho uma base de clonagem para projetar.